Olá, boa noite, tudo bem? Você que está acessando aqui pela primeira vez, essa semana estamos fazendo uma reflexão sobre a última semana de Jesus aqui na Terra, a última semana antes da sua morte. Na Terra não, porque depois ele ficou mais uns 40 dias conosco, mas Jesus e na última semana, cada dia o que aconteceu como uma retrospectiva. Nós começamos no domingo, pretendemos terminar no próximo domingo. Então nós vimos que no domingo ele teve a entrada triunfal com o templo. Eu estou falando só outros, mas em terça ele fez sermãos escatológicos. Ontem ele foi ungido. E hoje nós vamos falar da prisão dele. Sim, na quinta-feira. A quinta-feira, no dia 13 de Nissan, que foi na época que Jesus foi, era o dia do. Começava a festividade da Páscoa no templo, propriamente dito. Tudo preparando para sexta-feira, para o sacrifício do cordeiro, representando o Messias vindouro, que os judeus eles não reconheciam na época Jesus como esse Messias. Então hoje nós vamos falar da quinta-feira de Jesus. Quinta-feira foi muito cheia. E eu vou falar para vocês que eu tive muitas dificuldades em fazer uma síntese do que Jesus fez na quinta-feira, porque foi muito corrido, foram tantas coisas que nós vamos descobrir coisas maravilhosas hoje e amanhã. E eu quero convidar você que não perca. Quarta-feira vamos falar da crucifixão de Jesus, mas hoje vamos ter que tocar na prisão de Jesus. Foi numa quinta-feira que Jesus foi preso. Ele foi levado de julgamento à noite e passou a noite espancado, humilhado, sendo ridicularizado. Então Jesus sofreu todos os tipos de atrocidades que sofrer. Mas na quinta-feira foi a dor mais profunda que Jesus sentiu. Ele foi abandonado por todos. E ele, como um homem, ele sentiu o peso de todo o pecado do mundo sobre ele. E foi muito difícil a síntese, mas eu vou tentar aqui. Na quinta-feira foi um momento que Jesus convidou. Estou falando com você, estou olhando para baixo porque eu estou convidando pessoas. Então dá a entender que estou lendo alguma coisa assim e fica chato no olhar nos olhos, mas na verdade eu estou convidando vários amigos aqui para participar. Então na quinta-feira Jesus começa o texto em Mateus 26:17. Ele fala para os discípulos prepararem a Páscoa. E os discípulos não, como iam preparar? Não tinha local, não tinha, tinha que ter os apetrechos, os pratos, tinha que ter o alimento, tinha que ter um local amplo para caber 13 pessoas ali. É, os discípulos estavam ali preocupados e Jesus fala: vocês vão até a cidade. Ele estava fora de Jerusalém e vão encontrar um fulano com um jarro. Não citou o nome. Com um homem com um jarro, e vai falar que convém que o mestre use, né, a casa dele, o cenáculo, um salão em cima da casa. Praticamente eles eram um discípulo como José de Arimateia, que não aparece como seguidor de Jesus, mas Jesus tinha muitos seguidores que se revelaram somente após sua morte,
como o José de Arimateia, um deles, né? Então, aquele que foi procurar Jesus à noite, Nicodemos. Então, vamos encontrar vários seguidores e seguidoras de Jesus. E aí Jesus fala com ele que nós precisamos fazer a ceia. E foi tudo pronto. Montaram a mesa, os discípulos entraram, não se lavaram, né? Eles ficavam não só sentados como nós estamos aqui, mas eles ficavam recostados, semi-deitados, né? Lá, e ficaram esperando o servo vir lavar os seus pés. Já tinha um lugar, ainda esperaram o servo. E de repente, Bruno, boa nota da traição, Bruno, isso nós entendemos. Marinês, bom revela. Quando eu pregar aqui no Pinheirinho, eu espero logo. Então eles começaram, sentaram tudo ali e começaram naquela. Eu vou pôr aqui para ficar bem mais fácil. Não sei se minha voz vai sair, mas eu quero pregar a Bíblia. E eles sentaram ali e começaram a esperar o servo. E sabe que tem uma escala de serviçais e a pior escala é o que lavava os pés dos convidados. Não era o que servia. Então ninguém queria ser o servo que lavava os pés dos convidados. E aquele momento é surpreendente. De repente chega Jesus e Jesus vê todo mundo sentadinho. Jesus se levanta. Ô Paulinho, bom te ver. Pega a sua toalhinha e Jesus vai ali lavando os pés dos discípulos. E Pedro, como sempre, falou: não, Senhor, você não pode lavar meus pés. Jesus falou: se não lavar teus pés, não tem parte comigo. E Pedro: então me lava todo. Aí Jesus: não precisa. Então foi ali a instituição de uma nova cerimônia. Uma cerimônia tal qual o batismo, a Santa Ceia ficou instituída em substituição à Páscoa. A partir de então, a Páscoa não precisava mais matar o cordeirinho, mas era a cerimônia da Santa Ceia, que representava o sangue e o corpo de Cristo, representava, não se torna o corpo e o sangue o pão sem fermento, e o lava-pés mostrando a humildade. Então Jesus instituiu esse cerimonial para tudo que os cristãos passariam a praticar. E naquele momento eu sinto que é muita coisa. Jesus os discípulos e começa a conversar. E ali ele fala que o traidor está no meio deles e quem colocar a mão no prato. E Judas estava tão atento ao seu plano, não percebeu que Jesus já tinha dado a deixa, já tinha dado a eles a missão, a visão do que iria acontecer. E Judas foi e colocou a mão no prato de Jesus, depois ele saiu. E Jesus disse muito mais com os discípulos. Daquela Santa Ceia, eu não estou falando de uma sequência cronológica, mas eu quero de uma. Ali Jesus conversou com Pedro. Jesus ele chegou para Pedro a sós, não sabemos em que momento. Jesus avisa Pedro: ó, você vai me trair, está lá no verso 31 de Mateus 26, é o exemplo de humildade, de serviço. Hoje as pessoas se gabam: eu tenho um cargo tal, eu faço isso, aquilo, e esquece que Jesus veio para servir. E nós devemos servir a todos que necessitam. E aqui, numa sequência incrível, Jesus avisa Pedro, Jesus depois consola os discípulos. Isso, se olharmos lá em João também fala disso, ele consola. E em João 17 Jesus faz uma oração intercessória pela unidade dos seus discípulos, da sua igreja. Então Jesus, além de
instituiu um cerimonial que mostra humildade, que mostra, vamos dizer assim, uma comunhão, uma koinonia. Jesus lá, ele faz uma oração intercessória, a oração mais linda da Bíblia, em São João 17, pela unidade da igreja. E terminando ali, isso naquele dia da quinta-feira, Jesus se dirige, que é um jardim, fica ao sopé do Monte das Oliveiras. E naquele momento, Jesus, já ao entardecer, Jesus vai para ali. Várias vezes Jesus passou a noite no Getsemane. Há relatos de quando trabalhadores saíam de madrugada para trabalhar. Jesus estava saindo do horto, do jardim, coberto pelo sereno da madrugada, pois passou a noite em oração. Então Jesus era um homem de oração para servir de exemplo para nós. Quanto tempo temos orado? Não tanto quanto Jesus, infelizmente, porque senão nós faríamos obras maiores. Saía do jardim ali coberto pelo sereno, então naquele momento ele estava angustiado, pois ele estava enfrentando um momento difícil, pois todo o pecado do mundo estava caindo sobre Jesus. Você imagina, faz um cálculo, pensa no pecado que você cometeu, que nós cometemos no último mês. Multiplica esse pecado pelos últimos anos. Pensa no nosso pecado desde o nascimento. Agora multiplica o pecado de todas essas pessoas, os habitantes da terra. E multiplica desde Adão e Eva. Tudo isso estava em Jesus. Diz que todo giro e Jesus estava ali no Getsemane e ele chamou os 3 discípulos para orar, os mais chegados, Pedro, André e Tiago. Eles, vamos orar. E João ali chamou eles para orar e de repente eles dormiram e Jesus sozinho orando. Jesus acordou e eles não acordavam e com tanta dor, de sangue, de angústia, desespero, Jesus deu um brado: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Foi um brado de angústia, mas ele falou: não se faça a minha vontade, faça a tua. Até nesse momento Jesus submeteu à vontade do Pai. E no Getsemane mostra a maior dor, até maior que a cruz, foi o que Jesus passou ali, porque ele estava lutando. E o inimigo em sua volta, o filme A Paixão de Cristo exemplifica bem isso, que o inimigo estava atormentando e ele lá só, olha, todo mundo dormindo, você está só. O livro Desejado de Todas as Nações detalha bem isso, mas não, o tempo é curto aqui. De repente chega os soldados dos sacerdotes à noite e Judas chega com ele. Judas estava escuro, Judas já sabia onde guiou os camaradas e Judas vai dar um beijo no rosto, o beijo da traição. Quem nunca foi traído? Jesus, ele foi traído, abandonado, a dor da separação do Pai, Paulo, é muito grande. A pior angústia do ser humano é a solidão. A solidão causa depressão, suicídio. A solidão, e Jesus se sentiu só. Os discípulos dormiam. O Pai, por causa do pecado, o Pai teve que criar uma nuvem. Não que o Pai o abandonou. O Pai estava... Os anjos do céu, todos assistindo, querendo intervir, mas não podia, porque Jesus se ofereceu para morrer no meu e no seu lugar. E ali naquele momento chegam os soldados, então a parte que diz quem é Jesus, e Jesus, sou eu. Quando ele fala sou eu, eles caem por terra. E de repente, quando vão prender Jesus, Pedro tinha uma espada e ele cortou a orelha do sumo sacerdote Malco. E Jesus, naquele mesmo tempo, cura, mostra sua misericórdia e cura a orelha do seu algoz, do soldado. E
E Jesus, eu coloquei até o texto que o Bruno falou aí no versículo 40, eles traíram Jesus e eles todos fugiram. Do versículo 56, para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixando e fugiram. Quantos hoje têm abandonado Jesus, têm deixado Jesus, têm fugido? Quando abandonamos a nossa igreja, os nossos irmãos, não nos preocupamos, não oramos, estamos abandonando Jesus. À noite para o Sinédrio, em primeiro lugar, desde o direito canônico, o direito romano, não se faz julgamento à noite. Até o oficial de justiça ele tem horário para acionar um criminoso. Jesus foi julgado à noite, no Sinédrio, foi levado ali. E durante essa noite ele foi espancado. Ele foi duramente espancado. Mas aconteceu algo mais, vamos dizer assim, mais triste. Pedro, que era o líder dos discípulos, ele segue Jesus de longe. Ali na fogueira, junto com as pessoas que estavam ali falando naquela fogueira, junto com pessoas de outras, vamos dizer, religiões. E Pedro se une àquelas pessoas e ali alguém identifica: você é um deles. E Pedro: não, você estava com ele. E ele começa a falar palavrões. A Bíblia fala que ele usa palavras não muito boas. Não, você 3 vezes perguntam para ele, não estava com ele. E de repente o galo cantou. Quando o galo cantou, já era começando a madrugada. Pedro lembrou que Jesus disse. Mas não só isso. E naquele momento, Jesus passando acorrentado, sendo surrado, Jesus vira, olha com um olhar de amor a Pedro. E Pedro sente todo o amor de Jesus no momento em que ele falhou. Ele negou Jesus 3 vezes. Judas negou uma vez só Jesus, mas Pedro negou 3 vezes. Só que ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele, o seu pecado, e foi chorar. E foi tão forte, foi tão profundo o arrependimento de Pedro. Anos depois, quando Pedro foi ser crucificado, ele falou para o seu algoz: não me crucifique como meu mestre, eu não sou digno. Me crucifique de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Olha o arrependimento desse homem. Isso é outra história. Mas nesse momento ali, Jesus foi traído pelos seus discípulos, abandonado, e ele sofreu estava sendo julgado de uma forma ilegal, imoral. E Mateus 20, 68, 75, ali Pedro junto, negando a Jesus. O que quero dizer aqui? Por que Jesus passou por tudo isso? Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que sofrer? Jesus passou por tudo com que qualquer ser humano na terra passa. Jesus sabe o que é sofrer em meio e no seu lugar. Jesus, ele foi traído, ele foi ofendido, bateram no seu rosto, cuspiram do seu rosto. Jesus foi chamado de Beuzebu, Jesus foi xingado, amaldiçoado. Tudo o que eu e você passarmos não vai chegar na totalidade que Jesus sofreu. E Jesus sofreu aquilo por mim e por vocês. Na quinta-feira, véspera da Sexta Santa, Jesus ali foi preso, foi levado em julgamento, viu o abandono, a traição dos seus discípulos. Judas o traiu, Pedro o traiu na mesma moeda, e os seus discípulos. E ele foi julgado. Mas a sexta-feira estava chegando.
Jesus ali ele mostrou, ele se entregou àqueles homens. Tanto é que ele fala: se pedisse ao Pai, legiões de anjos o libertaria. Mas ele não pediu. Ele se entregou por mim e por você. E ele sofreu todo o sofrimento que passar. Ele sofreu no meu e no seu lugar. Jesus sofreu. E sofremos. Ele faz uma troca. Ele quer dar o que ele merece lá no céu. E ele já, porque ele já tomou o nosso sofrimento. Então, que dessa noite, ao descansarmos, amanhã é a Sexta Santa, nós vamos falar do sacrifício dele. Tem uma surpresa aí. Quem matou Jesus? Romanos ou judeus? Amanhã nós vamos mostrar que não foi nenhum dos dois. Que Deus abençoe a você. Obrigado, Bruno, Paulinho. Obrigado vocês aí, a Marineuza. É bom vê-los aqui nos acompanhando. Então, nessa semana nós estamos falando dia a dia de Jesus. E eu peço perdão que esse da quinta-feira é muito extenso. Tem muita coisa acontecendo, mas Jesus ele se preocupou nos mínimos detalhes e ele não arregou. Ele foi até o fim por mim e por você. Que Deus abençoe e até amanhã, nosso próximo encontro. Um abraço.